Olá! Hoje vamos falar sobre elas, as poderosas superpredadoras orcas. Para quem não me conhece, eu sou Cássia Barros, sou doutora em arqueologia, especialista em comportamento animal e representações simbólicas, e você está no canal Aroma Espiritual, que é um canal onde eu investigo as características simbólicas desses animais, as características arquetípicas, como que nós, humanos, observando esses animais na natureza, criamos as nossas mitologias e as nossas crenças. Então vamos lá começar com a nossa amiga orca aqui. Primeiro dizendo que ela é infelizmente também chamada de baleia assassina, o que é um duplo absurdo, porque ela não é nem baleia e nem assassina. Ela é um golfinho. Ela é um golfinho meio esquisito, mas ela é da família dos golfinhos. Ela é o maior membro mais pesado dessa família. As orcas estão no mundo todo, elas habitam praticamente todos os oceanos, nas mais diferentes latitudes, e ela é considerada o segundo mamífero de maior distribuição no planeta, depois dos humanos. Ou seja, a primeira metáfora que nós podemos aqui tecer sobre esse animal vai estar ligada justamente à grande expansão de território, a liberdade, a conquista. Então, esse poder que ela tem de expandir o território é um poder que foi buscado por vários reis durante a nossa história aqui nesse planeta, nossa história cultural, embora ela não seja símbolo de nenhum rei que eu saiba, eu não encontrei isso nas minhas pesquisas, mas poderia muito bem ser. E talvez ela não tenha sido justamente porque é muito difícil você imaginar, né, em uma sociedade antiga que esse animal está no mundo inteirinho. Você nem conhecia muitas vezes o mundo inteirinho, né? Muito menos o mar, que é um âmbito ligado aos mistérios, que é um âmbito no nosso inconsciente coletivo ligado aos sentimentos, ao que é escuro, ao que é perigoso, ao que a gente não entende muito bem, porque não é o âmbito dos humanos. Essa superpredadora, então, está nadando nesse âmbito que, para nós, já tem toda essa conotação e tem uma conotação bastante ligada ao feminino, à energia feminina, porque é o âmbito das águas, é o âmbito das emoções que são vistas como uma energia mais yin, uma energia mais feminina também. E isso vai estar ligado, esse feminino vai estar muito ligado à orca. Nós vamos ver daqui a pouquinho por quê também. Mas como eu estava dizendo, super predadora, né? Ela come de tudo. Mais de 140 espécies podem estar no seu cardápio. Dependendo de onde essas orcas estão vivendo, existem certas, vamos dizer assim, raças ou subespécies de orcas em cada local, né? Com comportamentos diferentes que vão, então, caçar presas diferentes. Elas podem caçar peixes, moluscos, mamíferos de todos os tamanhos, e quando eu digo todos os tamanhos, elas podem caçar uma baleia azul, que é o maior mamífero da Terra. Segura esse bicho. Elas podem caçar tubarão branco, que é um negócio gigantesco, além de ser um tubarão, né? E, pasmem, elas podem pegar só o fígado do tubarão, se elas estiverem com fome apenas de um lanchinho. Elas reinam no mar, elas são as rainhas do mar. Se entrar um alce desavisado lá no Canadá, na Baía de Vancouver, para tomar um banho de mar, já era. Ela pega também. Pega ave, pega pinguim, pega tudo. Com ela, assim, não tem jeito mesmo. É um grande símbolo de poder esse animal. Orcas são animais sociais, então quando elas fazem a sua caça, elas fazem geralmente em conjunto. Mas, apesar de existirem inúmeras práticas de caça diferentes, incluindo, por exemplo, nas regiões polares, subir em cima quase de icebergs para caçar pinguins, ou lá em cima focas e etc., a minha tática favorita de caça da orca ocorre somente em um lugar no mundo, que é a Península de Valdez, na Argentina, que é um comportamento que eu ainda não vi pessoalmente, mas que eu espero ter essa oportunidade. O que essas maravilhosas fazem? Bem, a gente sabe que no mundo todo existe um problema de encalhe de baleias, né? Porque, às vezes, elas são levadas, muitas vezes filhotes,
por certas condições adversas que ocorrem no mar, acabam encalhando nas praias, e se a gente não ajudar esses animais, eles podem acabar morrendo. As orcas não são baleias, mas elas são grandes como uma baleia, né? Tanto que todo mundo acha que ela é uma baleia. E essas poderosas encalham de propósito, ou seja, elas desafiam as leis da natureza, vamos dizer assim. Porque sim, elas saem do mar, que é o seu âmbito, certo? Baleia não anda, orca não anda, vamos lembrar aqui. Elas chegam bem pertinho ali da linha da costa, elas vão com tudo até a areia, ou seja, elas encalham, isso chama tática de encalhe intencional. Pegam a presa que está ali, né? Por exemplo, um leão marinho, e com força voltam para o mar. Esse é um comportamento de desafio do seu próprio âmbito, de desafio da sua própria natureza, que é muito interessante, né? Porque a gente está vendo um animal marinho que não tem perna, fazendo uma tática perigosíssima que poderia levá-la a óbito, mas que é quase sempre muito bem sucedida. Ela sai do âmbito água, vai para o âmbito terra, que é um âmbito, inclusive, que, né, ela pode ficar mais seca e etc., pode se machucar de outras formas, pega a sua presa e volta para a água. Esse comportamento ele é aprendido, por isso que outras orcas no mundo não conseguem fazer. Ele é passado de mãe para filhotes. Porque é um golfinho, lembra? Os golfinhos são extremamente inteligentes e a orca não fica nem um pouco atrás. Ela tem cultura, ela tem sociedade. Sim, ela tem cultura, a gente fala assim mesmo na biologia, tá? Porque ela passa traços de aprendizado específicos em cada local para sua prole, para o seu grupo. Então, como a gente pode entender metaforicamente isso, né? Que incrível! Eu acho esse comportamento um dos mais incríveis da natureza. Porque mostra uma quebra de limites de uma forma muito clara. Seu limite é a água, né? Ela não consegue viver na terra. Mesmo assim, ela quebra esse limite. Ela quebra o medo, ela quebra, ela arrisca, é um comportamento bastante arriscado, mas ela se garante. Então, a gente vai ver nesse comportamento toda uma força de acreditar em si mesmo e conseguir fazer coisas que poderiam ser vistas como muito difíceis ou impossíveis para nós. E ela vai mostrar que consegue. E ela ainda vai ensinar para os outros. Ela não fica com isso só para ela. Não é um comportamento de um indivíduo só que resolveu fazer isso e tal. Não. Ela aprendeu a fazer, passou para todas aquelas orcas. Então, ela está ensinando uma comunidade toda a ultrapassar os seus limites. Ela está ensinando uma comunidade toda a acreditar na força que eles têm dentro deles e desafiar o seu próprio ambiente. Isso eu acho uma metáfora bastante bonita. Bem, como eu falei, as orcas são animais muito sociais, né? Estão geralmente fazendo coisas juntas. Os tamanhos dos grupos de orcas, dos bandos de orcas, vão mudar a depender da raça ou subespécie, vamos falar assim, entre aspas, que tem comportamentos diferentes e habita locais diferentes. Mas, assim como os golfinhos, esse grupo, que ela é um golfinho, né? Esse grupo, esse bando, ele vai ter diferentes posturas corporais para se comunicar. Essas posturas ocorrem tanto abaixo da água como acima. Podem haver diversos displays de cauda, de cabeça, batidas, splashes. Tudo que eu falei no vídeo dos golfinhos e das baleias, delas terem uma comunicação muito sofisticada, dessa comunicação ser passada de mãe para filhote, dessa comunicação ser entendida por aquele grupo, de ter expressões corporais, expressões sonoras tanto embaixo d'água quanto expressões em cima, de splash, de batida de cauda, que mostra que elas estão cuidando dos filhotes, assim, expressões de disciplina, expressões de carinho, enfim. Tudo que eu falei nesses dois vídeos, da baleia e do golfinho, de maneira geral, também vale para as orcas, então não vou
me alongar muito aqui, tá? Vocês podem assistir esses 2 vídeos para entender também como é que funciona todo esse aparato social de comunicação. Aqui eu vou focar mais nas diferenças de um grupo de orcas para outro, que é o que ela tem aqui de mais característico. Então, nós temos, por exemplo, grupos que são chamados de residentes. Elas são as mais estudadas, as mais conhecidas. E elas habitam áreas como, por exemplo, a ilha de Vancouver, lá na Colômbia Britânica, no Canadá, áreas um pouquinho mais frias, ali também perto do norte dos Estados Unidos. Estão em grupos muito grandes, têm comportamentos próprios ali daquele grupo, se alimentam principalmente de peixes e crustáceos, e são grupos essencialmente matrilineares. Então, o que quer dizer isso? A fêmea mais velha, a avó, a anciã, é aquela que tem toda a sabedoria e que vai passar essa sabedoria para o grupo todo. Então, todos dependem da anciã. Isso é bem parecido com a organização dos elefantes. Os elefantes, eles andam em grupos matrilineares. A diferença aqui, aliás, assistam o vídeo do elefante, eu já estou fazendo bastante propaganda, né? O vídeo do elefante é um dos mais antigos do canal. Eu ainda vou fazer outro para melhorar, mas tá legal, vai lá. E a diferença é que os elefantes, eles andam em grupos de fêmeas e jovens machos. E o macho ancião, ele geralmente anda só ou fica próximo ali, mas um pouco mais distante. Nas orcas, não. Nas orcas, os machos, eles vão sair só para acasalar em um outro grupo, de repente, mas eles logo voltam para o seu bando. Ou seja, todo mundo mesmo fica ali embaixo da asa da vovó. Então, a partir daí, nós vamos, claro, fazer uma associação aqui com as deusas anciãs, com a nossa ancestralidade feminina, com a figura daquela deusa bem antiga na nossa história como seres humanos, se a gente for considerar que aquelas imagens pré-históricas, que são uma das primeiras imagens que nós temos de mulheres e que, pelo contexto, pela quantidade, pelas características, a gente pode imaginar que havia ali um culto ao feminino ancestral, à sabedoria feminina, à fertilidade feminina. Nós vamos, então, estar falando de uma crença em uma deusa que é muito antiga e que existia em muitas culturas. Nós vamos ver essa deusa em diferentes formas. Ela foi chamada no Egito de Ísis, de Hathor, de Sekhmet, de Bast. Ela foi chamada na Mesopotâmia de Ishtar, de Inanna. Ela foi chamada na Grécia de Afrodite, de Diana. Ela foi chamada aqui nos cultos africanos que chegaram ao Brasil de Iemanjá, de Oxum. Ou seja, essa força feminina, essa divindade fértil que vem do mar, assim como Iemanjá, né? E como muitas delas têm essa relação com a água, ela vai estar nessa figura da anciã que a orca vai representar para a gente. Fica ainda mais interessante se a gente for pensar que pouquíssimas espécies nesse planeta fazem menopausa. Espécies que fazem menopausa somos nós, mulheres humanas, algumas baleias dentadas, como, por exemplo, a beluga, a baleia-piloto, o narval também, e a orca. Para a biologia, é muito difícil entender qual é a vantagem biológica de você parar de ovular, né? Para que serve isso, se as outras espécies em geral não precisam disso? A biologia chamou isso de efeito vovó. O que é o efeito vovó? Quando a fêmea para de ovular, aqui na nossa sociedade humana, percebeu-se que em diversas sociedades, que a avó está junto, né, com a sua filha, essa filha vai geralmente ter mais filhos. Por quê? Porque a avó ajuda a gente, né? A gente conta com a vovó. A gente conta com a sabedoria da vovó para cuidar dos nossos filhotinhos, né? A gente não sabe, a gente nunca teve bebê, a gente precisa de alguém que já teve. Então, o efeito vovó, ele também é visto nas orcas.
É visto que em sociedades que essa anciã está viva, sociedades de orcas que essa anciã está viva, essas orcas elas têm muito mais sucesso em tudo. Por quê? Porque elas sabem muito mais sobre tudo, porque elas cuidam dos bebês um pouquinho maiores, enquanto a filha vai ter outro bebê. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Elas sabem, por exemplo, em locais nos quais elas se alimentam de salmão, e que, às vezes, esse salmão ele fica escasso por vários motivos ali ecológicos do momento, ela sabe onde procurar outro salmão. Ela sabe o que fazer, ela sabe onde tem outra comida. As outras orcas nem sempre sabem, elas estão aprendendo com elas. Então, onde tem uma avó, tem mais vida. Onde tem uma avó, tem mais sabedoria. Ela também garante, assim, que os machos vivam mais, porque os machos das orcas são muito maiores do que as fêmeas, eles são gigantes. E eles precisam comer muito mais. Então, se eles ficarem longe dessa avó, eles não vão ter essa sabedoria. Se eles ficarem perto da avó, eles vão ver que em várias épocas diferentes, durante toda a vida ali, essa avó vai lembrar de algum outro lugar que tem mais comida e vai levar eles lá. Então, é uma sociedade voltada para a sabedoria feminina. Lembra lá no começo que eu falei que a água é um âmbito feminino e que isso na orca está muito mais ainda ressaltado? É por isso. A orca é a nossa anciã. E não é qualquer anciã, é uma anciã poderosa, hein? Porque com ela, literalmente, ninguém pode. Temos também aqueles grupos de orcas que são chamados temporários. Esses grupos, eles habitam áreas, por exemplo, ali no sul do Alasca. São grupos bem menores, de 2 a 6 indivíduos. E eles têm laços familiares bem menos permanentes. Eles vão, então, trocar de grupo, né, e seguir suas vidas em grupos menores, não fazem aquele grande grupo que é o das residentes. E, por isso, eles têm uma expressão de comportamento e de dialeto com muito menos riqueza de diferenciações e características do que o das orcas residentes. Porque, claro, quanto mais tempo que a gente forma uma sociedade coesa, mais tempo a gente tem de criar ali uma linguagem mais complexa, tanto simbólica como corporal, como uma linguagem oral ou escrita, no nosso caso, humano. É a mesma coisa com as orcas, elas só não aprenderam a escrever ainda, mas estão ali fazendo coisas muito, muito parecidas em termos de desenvolvimento de sociedade e de comunicação. Estas orcas que vivem nesses grupos temporários, elas costumam se alimentar mais de mamíferos. Então, elas vão caçar ali uma foca, por exemplo, outras baleias. Temos também aqueles grupos que são chamados offshore, que são grupos que vivem em alto mar. Esses grupos ainda são menos estudados, né? Bem menos estudados do que os outros grupos. Eles foram descobertos só na década de 1980. E são grupos que costumam se alimentar de cardumes. Falando um pouquinho sobre a inteligência desses animais, eu já dei spoiler aqui, diz que eles são realmente muito, muito inteligentes, né? São golfinhos, e a gente sabe como são os golfinhos. As orcas, elas têm um cérebro altamente desenvolvido e evoluído, e certas partes do cérebro das orcas, como, por exemplo, partes que são associadas à memória e ao processamento das emoções, são maiores do que as dos humanos. Por elas terem uma grande capacidade e habilidade de memorização, isso significa que elas têm uma grande capacidade de aprendizagem. Nós também sabemos que se aprende e se lembra, se memoriza muito melhor e com muito maior capacidade quando nós associamos a esse aprendizado uma emoção boa, quando nós geramos dopamina ali e hormônios de bem-estar na hora que a gente está aprendendo. Então, nós temos um animal com uma grande capacidade emocional e uma grande capacidade de memória. Nós temos um animal extremamente inteligente e muito capaz de aprender. O que explica por que várias orcas em vários locais têm dialetos diferentes e comportamentos diferentes que são, de fato, passados de mãe para filho.
inclusive um comportamento que os humanos não estão gostando nem um pouco e que pode mostrar também que as orcas não estão gostando nem um pouco do comportamento dos humanos, talvez, é que algumas orcas ali na costa da Espanha e de Portugal aprenderam a virar barcos, atacar barcos, causar terror em barcos. E ensinaram seus filhotes e amigos e colegas a fazer a mesma coisa. Então, primeiro se pensou que talvez fosse um comportamento de um bando de orcas adolescentes que não estivessem nada para fazer, e todo mundo sabe que adolescente é terrível, as orcas não são diferentes, e que elas estavam indo lá fazer um terrorzinho e voltar, mas não é bem assim. Observaram que mães estão ensinando filhotes a fazer isso. E por quê? Bom, talvez seja só por uma brincadeira, orcas são muito inteligentes, pode ser uma brincadeira divertida, assustar humanos, mas há pesquisadores que dizem que isso está diretamente ligado a esses barcos estarem atrapalhando as orcas, tanto com seu barulho, como porque eles estão ali tirando o alimento das orcas ou diminuindo a chance dessas orcas terem mais alimento. Então, seria uma espécie de vingança. É possível. Esse comportamento vingativo, né? A gente não pode falar ainda em termos científicos sobre ele, embora eu seja uma das pessoas que acreditam que animais não têm só emoções, que eles têm sentimentos, que são emoções complexas, né? Como, por exemplo, a vingança. Mas isso não está provado cientificamente, as emoções estão. Ainda falando de inteligência, vamos lembrar aqui de um capítulo muito triste da história das orcas e golfinhos, que é o capítulo da captura para parques aquáticos. Esses animais eles não foram capturados somente para parques aquáticos, eles começaram a ser capturados por militares para serem treinados, para levarem mensagens de um lugar para outro, né? Existe isso na história. E, bom, orcas e golfinhos começaram a ser levados para esses parques, principalmente nos Estados Unidos, mais ou menos ali na década de 60, 70. Existem orcas muito famosas, né, que infelizmente vieram a falecer em cativeiro. A orca Lolita chegou a ter, se eu não me engano, 40 anos ou 50 anos vivendo em cativeiro. Tem o documentário Blackfish, eu acho que está na Netflix, que eu recomendo que as pessoas assistam para entender a seriedade e a grande problemática de se ter uma orca em cativeiro, né? Esse é um animal que nada 40 quilômetros por dia, é um animal que tem uma estrutura social bastante complexa, como a gente viu. E essa orca Lolita, por exemplo, ela teve um companheiro em certa época de sua vida, esse companheiro morreu e ela viveu 40 anos sozinha. Então, é a mesma coisa que pegar um humano, né, que somos nós, a gente sabe, nós somos sociais, botar numa grade, num zoológico, em qualquer lugar, sozinho, completamente sozinho, com um monte de orca te olhando. A gente até gosta das orcas, mas não é a mesma coisa. A gente quer ter uma sociedade humana, a orca também quer. Bem, antes de falar dos mitos, vou falar rapidinho aqui das minhas redes sociais. Então, eu tenho, por exemplo, o site Colab55, que eu estou deixando aqui nas descrições para vocês, onde vocês podem comprar as minhas artes em forma de almofada, caneca, pôster. E também vou deixar o meu Apoia-se, se você gosta desse canal, considere tornar-se um apoiador para me ajudar, porque esses vídeos dão bastante trabalho para fazer. E se você não puder me ajudar nem de uma forma nem de outra, curta, deixe o seu like, compartilha, que também me ajuda bastante. Então, vamos aos mitos. As imagens mais antigas que nós temos de orcas são, por exemplo, aquelas em pinturas e gravuras rupestres do norte da Noruega, que são datadas mais ou menos de 8.300 a 7.500 a.C., em um sítio, por exemplo, que se chama Lakeness, não sei se estou pronunciando corretamente, mas nesse sítio aparecem imagens de orcas, de golfinhos, junto com outros mamíferos terrestres também. É sempre muito difícil a interpretação arqueológica de uma pintura rupestre. Mesmo assim, um arqueólogo, baseado no conhecimento das populações ali da Noruega antigas, só que bem menos antigas do que essas aí, chegou a algumas conclusões de interpretação que são interessantes. Ele sabia, por diversos estudos, que imagens de cervídeos, que são muitas vezes vistas junto com as orcas,
são imagens que essas populações ali no norte da Noruega tinham ligado à figura de psicopompos. O que são psicopompos? São seres que vão levar você, quando você falece depois da sua morte, até o outro mundo. Então, na sua nova morada ali, naquele outro mundo. E então, como sempre aparecem orcas junto com os cervídeos, esse pesquisador imaginou que haveria uma ligação entre orcas e cervídeos nesse trabalho espiritual de levar a alma das pessoas para o outro mundo. Ele também percebeu que nessas populações muito antigas, dessa mesma época das gravuras das orcas, eles procuravam fazer muitos enterramentos no mar. Então, é possível que o mar seja para eles esse local de depositar as pessoas para que as pessoas façam essa viagem. O mar, então, aí representaria algo como um mundo inferior, um mundo para o qual nós iríamos após a morte, porque, afinal de contas, o mar é um âmbito escuro, perigoso, que nós não conhecemos o fundo. Hoje conhecemos muito pouco, imagina só, há 7.000 anos atrás. E pode ser que eles imaginavam que era necessário você ser colocado nessas profundezas, assim como nós enterramos nossos mortos também. Veja como é parecido, nós colocamos nas profundezas para depois imaginar que a alma vai subir. É algo que está ali no nosso inconsciente coletivo. E não foi só na Noruega que a orca foi associada a um ser das profundezas com poder sobre os mortos. O nome orca, Orcinus orca, vem da divindade romana Orco. Esse deus ele pode ser mais ou menos associado ao deus Hades, grego, que é o deus do submundo, que é o deus dos mortos. A divindade Orco era a divindade, então, que regia o submundo, recebia os mortos, mas também punia essas pessoas, principalmente aquelas que quebravam os juramentos. Então, Plínio o Velho vai descrever as orcas, já que é um historiador romano. Eles observavam esses animais, observavam que esses animais estavam muito ligados à questão da morte, porque, afinal de contas, são predadores muito potentes, muito poderosos, e vêm dessas profundezas, do desconhecido, do mundo dos mortos, do mundo das emoções, do mundo do não racional. Então, vemos aí a orca com essa relação em levar a alma de alguém para um outro lugar e também de punir essa alma, porque ela é bastante poderosa e para os romanos ela era bastante justa. A gente entende, né, por essa mitologia toda. As orcas eram extremamente importantes para povos da América do Norte, principalmente ali na costa noroeste, que é um local de avistamento de orcas, né, no Pacífico ali. Então, muitos grupos, muitas sociedades consideravam avistar uma orca algo de bastante sorte, consideravam ela como um animal de totem, ou seja, um animal que vai ser aquele que simboliza um clã, simboliza uma linhagem e que vai dar para aquela linhagem qualidades como força, destreza, sabedoria e poder. Certas sociedades, como por exemplo a Kawakliutli, acreditavam que as orcas eram reencarnações de caçadores que morriam no mar. De novo, essa questão aí com a morte, né? Assim como os caçadores que morriam em terra reencarnavam em lobos. Então, caso essa sociedade fosse caçar uma orca para se alimentar dela, o que não devia ser nada fácil, mal posso imaginar, mas caso isso fosse acontecer, tinha toda uma série de rituais, de uma questão de respeito, para assegurar que aquela alma daquela orca, que já foi um humano, pudesse ir em paz e pudesse talvez mais tarde retornar em um outro humano. Outra sociedade ali também, da mesma área, que tinha as orcas em muito alta conta, eram os Tlingit. Os Tlingit acreditavam que as orcas eram protetores da humanidade e esses não se alimentavam delas. Era um tabu se alimentar de orcas. Para eles, as orcas tinham sido esculpidas por um homem que habitava o reino mítico dos mares.
Eles dizem ainda que somente os cetáceos que esse homem esculpiu em madeira de cedro amarelo eram capazes de nadar. E acreditava-se que esse homem ensinou esses cetáceos a caçar nos mares. Mas ensinou também esses cetáceos a não caçar as pessoas. Porque sim, gente, a orca não sai por aí comendo gente, tá? Nem essas que viram barco se interessam por essa coisa magrela e ossuda que é a pessoa, tá? Então a gente vai ver inúmeros personagens orca no folclore Tlingit. A gente vai ver imagens esculpidas, imagens em cerâmica, imagens nas casas de danças deles, que são casas cerimoniais. A orca é realmente muito importante para eles. A orca também é muito importante, por exemplo, para a sociedade Haida, que é mais uma sociedade também desse local. Para os Haida, ela representa uma força da natureza descomunal, o que realmente ela é, né? Que ela seria mortal e assustadora para qualquer criatura, menos para o homem. Tanto os Haida quanto os Tlingit têm também uma outra lenda bastante parecida, que é a lenda de um herói que se chama Natsiliani. Esse herói era um guerreiro jovem, muito habilidoso, muito generoso, muito inteligente, queria se tornar o próximo chefe da sociedade ali. E, por tudo isso, ele causava muita inveja nos outros jovens que também queriam se tornar chefes. Então, um dia, esses jovens convidaram o Natsiliani para caçar no mar e foram muito longe da costa, onde eles nunca tinham ido. Chegando lá, eles, adivinha, jogaram o coitado no mar e foram embora. Aí, em primeiro lugar, o Natsiliani foi salvo por uma lontra, que levou ele para uma ilha bem longe. E nessa ilha, o Natsiliani ficou amigo dessa lontra, e a lontra ensinou ele a pescar muito melhor, onde tinha os melhores peixes, e também deu para ele de presente um saquinho de sementes, para ele semear. E aí ele ficou morando muito tempo lá, tanto tempo que árvores cresceram daquelas sementes. E ele usou essas árvores, né, desse cedro, para fazer um barco. E ele criou um barco em formato de orca. E aí ele saiu para caçar com a lontra, nesse barco aí. Quando ele voltou, ele dormiu e o barco dele não estava mais lá. E ele olhou para o mar e esse barco tinha virado, então, a primeira orca. Essa primeira orca guiou ele em outro barco de volta à sua ilha. E ele pode, então, cumprir o seu destino de ser chefe. Inclusive, os Haida, que eu citei aqui, também acreditam que quando uma orca aparece, uma orca é avistada, isso significa que é alguma alma que reencarnou naquela orca e que está tentando avisar, olha, eu estou aqui, vim visitar vocês. A orca é um animal que tem poder sobre a vida e a morte. Então, por isso é tão importante para essas sociedades criarem histórias nas quais a orca é humana, nas quais a orca não caça o humano. Caça qualquer coisa menos o humano. Por quê? Porque ela é muito poderosa, então é melhor ser amigo, né? É melhor ser amigo desse bicho e é muito melhor ainda que ele seja seu amigo. Os povos Inuit do Alasca também têm várias lendas com orcas. Uma delas é a lenda de Akilut. Akilut era, em uma das versões, um homem que tinha uma fascinação pelo mar imensa, era obcecado pelo mar. E acabou sendo expulso da sua aldeia ali e foi viver com os lobos. Viveu com os lobos o tempo todo até sua transformação em um lobo. Só que ele gostava muito, muito do mar. E um dia ele se jogou no mar e se transformou em Akilut, a orca. E de vez em quando ele aparece para se alimentar na costa, se transforma em lobo novamente. Então se diz que quando se vê patinhas de novo perto do mar, é esse ser aí. Como eu disse para vocês, existe uma relação, né, entre a orca e o lobo para essas sociedades. São animais que têm poder sobre a vida e a morte, um tem poder na terra e o outro tem poder na água. E para um xamã, isso é muito interessante. Para uma figura mítica, isso é muito interessante. São potências da natureza, são poderes sábios e que andam na noite, que andam nos mares, nos locais escuros e que têm uma sabedoria que nós não temos, porque nós não andamos nesses locais. Nós também temos diversas imagens de orcas ou de divindades orcas
que foram reproduzidas pela cultura Nazca, pela sociedade Nazca aqui na costa do Peru. Essas imagens dessas divindades orcas, elas são muito associadas por muitos pesquisadores a imagens de sacerdotisas, de divindades femininas. Então, essa divindade feminina, ela teria, adivinha, poder sobre a noite, sobre as águas, sobre a vida e a morte. Todos esses âmbitos, a noite, a água, o mar, o escuro, a morte, são âmbitos femininos. Isso no nosso inconsciente coletivo. Em contraposição ao par de opostos masculino, o sol, o dia, o fogo, a luz, o racional. Por quê? Por que a luz é o racional? Bom, porque a gente enxerga na luz, para começar. Nós, humanos, não temos visão noturna. Então, a gente não enxerga muito bem no escuro, muito menos no fundo do mar. A gente nem respira no fundo do mar. E aí, o que dá? Medo. Medo é o quê? Emoção, desconfiança, maravilhamento até, um mistério, emoções. Então, as emoções estão nesse âmbito e a razão está nesse âmbito da luz. A mulher tem ciclos, a mulher menstrua, a mulher é como a lua da noite. A mulher recebe a semente. Ela é o polo yin, o polo receptor, o polo da escuridão. Ela gera, ela é fértil, ela é terra fértil, escura. O homem, ele vai dar a semente, ele vai queimar, ele vai agir. Então, mais masculino. Duas energias, nada a ver com gênero. Essas duas energias estão em todos os animais, em toda a natureza e também dentro da gente. Então, portanto, a orca aqui, mais uma vez, representando a ancestralidade feminina, e não qualquer ancestralidade, ancestralidade poderosíssima de um animal predador de topo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse animal que é super poderoso, né? Se tem aí um super-herói nesse planeta, é a orca, a nossa querida avó, a nossa querida anciã. Até semana que vem com um novo animal.